Saudamos a todos, queremos que Deus abençoe você, sua família, sua casa, onde quer que você esteja, lhe dê condição de superar os problemas que tem havido no nosso mundo nos últimos dias e lhe dê vitória também. Nós estamos começando uma nova série, a vitória da Igreja de Deus na crise final. É bom ir nos acostumando com esse tema, porque para aqueles que querem viver com Jesus, subir com Ele quando Ele voltar, 1000 anos no céu e depois toda a nova terra, é melhor ir se acostumando com a vitória. Tirar nossos olhos das coisas desse mundo, embora tenhamos responsabilidades aqui, mas o foco principal deve ser o reino de Deus, e por isso é que essa série já lhe dá um spoiler, já te mostra no futuro como vai ser, o que vai acontecer com a sua vida e com a minha, se estivermos inseridos nesse grupo que a Bíblia chama de Igreja de Deus, ok? A vitória da Igreja de Deus na crise final. Antes de começarmos então a estudar a sua palavra e vermos esse tema, eu gostaria que você pudesse comigo orar pedindo a Deus que nos conduza no estudo da Bíblia. Pode fechar os seus olhos? Então vamos lá. Nosso querido Deus e Pai que está no céu, estamos agradecidos porque o Senhor nos dá a condição de ainda podermos estudar a Bíblia com liberdade religiosa, em condições boas, porque nossos amigos estão em suas residências, estão podendo cuidar de sua saúde e ao mesmo tempo também cuidar da saúde do templo da alma. Abençoe a cada um deles, dá êxito em suas vidas e sobretudo lhes dá a grande esperança de que estarão em pé no dia da volta de Jesus. Te pedimos no nome dele. Amém. Muito bem, então vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22 e eu quero ler com você alguns versículos e nós chegamos a conclusões aqui maravilhosas, né? Nós temos um cenário aqui profético, se você der para observar aí, aqui por trás nós temos um quadro, né, com um diagrama profético bastante grande, profundo, né, com o nome História da Redenção, diagrama profético de estudos bíblicos. O grande conflito entre Cristo e Satanás está aqui representado nesse conflito. Alguns ícones nós temos ao nosso redor que leva a nossa mente para a missão profética que a Igreja Adventista tem, com a grande mensagem para dar ao mundo de que todos devem temer a Deus e dar-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Qual é a urgência dessa mensagem? Da mensagem de hoje, para você que nos assiste e para aqueles que ainda não conheceram a Igreja de Deus, essa igreja que será triunfante, né? Que será vitoriosa afinal. A grande mensagem, a urgência dessa mensagem para todas as pessoas é que Jesus agora está ocupado, está empenhado numa missão de julgamento. E, portanto, a mensagem deve ir a todas as pessoas. É nosso dever e privilégio contar essa boa notícia do que Cristo está fazendo agora e de como a sua igreja será vitoriosa, afinal de contas, na batalha entre Cristo e Satanás. Ok? Você encontrou o texto? Então vamos lá. Apocalipse 22, versículos 8 em diante. Diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Vê, João, de tão grato que estava diante das mensagens do Apocalipse que ele havia recebido ali, ele se prostra para adorar o anjo. Mas o anjo diz... Então ele me disse: Vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então o anjo disse: João, você não faça isso, por mais agradecido que você esteja, eu sou conservo teu, ok? Você tem uma mensagem para dar ao mundo, os profetas, antes de você tiveram, eu também tenho, então nós estamos na mesma altura, agora vamos adorar a Deus. E diz o verso 10, disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, João estava aqui no capítulo 22, né? Claro, ele não estava escrevendo capítulo por capítulo, isso veio posteriormente, mas à medida que ele escrevia esse livro, estava chegando ao seu final, e aí o anjo disse para ele: olha, não cele as palavras desse livro, tudo que eu te falei e que você escreveu, você não vai selar. Esse verso deve fazer uma referência, devemos fazer uma referência, ligar ele com Daniel capítulo 12, verso 4, quando é dito o contrário. Lá em Daniel 12, 4, o conselho que o anjo Gabriel dá para o profeta Daniel é o seguinte: você vai selar esse livro
ok? Nem você, Daniel, e nem muita gente durante muito tempo vai compreender tudo que foi dito nesse livro. Cele, você vai descansar, vai dormir o sono da morte, e aí nos últimos dias você vai ressuscitar. E outra coisa, Daniel, muita gente vai nos últimos dias ler o seu livro, e o saber a respeito dele vai se multiplicar. E de fato, o anjo referia-se a um grande despertamento religioso que houve no final do século XVII, início do século XVIII, quando ao redor do mundo, em várias partes, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América do Sul, muitas pessoas, ao pesquisarem o livro de Daniel, e olha, pessoas de diversas religiões, ao pesquisarem o livro de Daniel, entrar em contato com o material profético que ele oferece, começaram ao longo dos seus estudos comparar com a história e foram fazendo uma interpretação do que Daniel havia escrito, mas que nem ele compreendeu, nem muita gente no seu tempo, porque a ordem era cele o livro. Aqui, a ordem que o anjo dá para João é o contrário: não celes as palavras da profecia deste livro. Ou seja, é um livro aberto, por isso que ele recebe o nome de Revelações do Apocalipse. Ok? É revelado, que está aqui, é nosso dever compreender. Talvez você ou algumas pessoas digam, mas o Apocalipse é um livro que poucas pessoas entendem e a maioria não gosta de lê-lo, em função dessa grande incidência simbólica que tem nele. Praticamente 90% do Apocalipse não é literal, é simbólica. Nós vamos encontrar nele cavalo amarelo, cavalo preto, cavalo vermelho, besta que surgiu da terra, besta que surgiu do mar, a besta que surgiu do abismo, o dragão, né? Você vai ver castiçais, estrelas, anjos, e aí você diz, mas poxa, como é que a gente vai fazer uma interpretação de tudo isso? Eu vou te dar uma notícia muito boa. Não só o Apocalipse, como os demais livros da Bíblia, quando trazem símbolos, eles trazem também no seu contexto, seja o contexto imediato, no mesmo livro ou no mesmo capítulo, ou seja no contexto remoto, em outro livro, em outra parte, traz a chave para você entender os símbolos que ele oferece. O próprio Jesus contou muitas coisas por parábolas, e depois os discípulos perguntavam, Senhor, me diga aqui, por que o Senhor fala por parábola, e o que significa aquela parábola que o Senhor contou? E Jesus então esclarecia diante deles tudo, ok? Assim é a palavra de Deus. Ele intencionou em nos deixar assim, mas ao mesmo tempo nos ensinou a interpretá-la. E quando fazemos a interpretação correta da Bíblia, nós chegamos a conclusões maravilhosas. A maioria, senhores, das religiões que você vê no mundo, você vê-las por dois motivos, elas existem. Primeiro, por interpretação errada das Escrituras, sem levar em conta as ferramentas que ela mesma nos dá para interpretar. E segundo, porque querem formar um novo grupo religioso, ganhar dinheiro e ter poder sobre as pessoas. Mas voltando aqui para o Apocalipse, o objetivo que o anjo disse que esse livro não deveria ser selado era porque o tempo está próximo. Ou seja, quando começássemos a estudar e a compreender tudo que nele está escrito, bem como em Daniel, já estaríamos próximos ao fim de todas as coisas. Veja o verso 11, como ele é revelador. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Aqui no verso 11, nós vemos dois grupos que vão se formando à medida em que o tempo caminha para o fim. Esse verso aqui, ele é sempre interpretado e lido no contexto de quando o Espírito Santo retirasse da terra. Porque quando o Espírito Santo retirasse dos homens, aí não tem como ter salvação. É ele quem provoca o arrependimento e a salvação. Mas vai chegar um tempo em que ele não vai ficar mais aqui. E para você não questionar, eu vou te mostrar que já houve precedentes. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, Deus chegou para o seu servo Noé e falou assim, Noé, eu vou derramar água sobre a terra e destruir tudo, vou recomeçar tudo. Agora você vai construir uma arca. Vou te dar 120 anos para construir essa arca. E à medida em que ele ia construindo a arca, cada martelada que ele dava para encaixar o material era uma pregação para o mundo, mostrando que algo diferente ia acontecer. Nunca havia chovido sobre a terra. E aí Deus fez uma revelação interessante. O meu espírito não ficará para sempre com o homem. Os seus dias estão contados. O meu espírito vai ficar aqui por 120 anos, tempo em que Noé estava construindo a arca. Então, a mesma coisa acontecerá no final. Pela profecia bíblica, o Espírito Santo virá para iluminar o mundo, ainda vai
fazer muitas conversões, quem sabe a sua, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, não aceitou as orientações da palavra de Deus, que deve ser seguida, não faz parte do grupo remanescente, que Apocalipse 12:17 diz que irou-se o dragão contra a mulher. Olha, dragão é Satanás, mulher é a igreja. Foi pelejar contra os restantes de sua descendência, ou seja, o povo remanescente da igreja de Deus. Que são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Você percebe? Se você não faz parte desse povo, eu já começo apelando ao seu coração. Estude, tire as dúvidas, procure a palavra de Deus. Sai das religiões que estão ensinando aquilo que não está na palavra de Deus. Sai do chamado evangelho da prosperidade. Sai dos caminhos daqueles que estão oferecendo a salvação em troca de dinheiro. Ou então te dando dinheiro e te prometendo vida boa para esse mundo. Quando a Bíblia, na verdade, promete outra coisa. Não vim trazer paz à terra, disse Jesus, mas espada. Vim causar problema entre aqueles que me aceitam e os que não querem nada comigo. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão ter aflição. Isso foi o que Jesus prometeu. Aliás, sendo bem franco e bem sério com você, a pessoa que ofereceu riqueza nesse mundo foi o diabo e não Jesus. Estão lembrados que ele falou assim, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares, dizendo a Jesus no monte da tentação. Ok? Sai de lá e vem para a palavra de Deus. Só aqui você tem esperança e tem verdade que te levará à salvação. Mas voltando aqui ao texto de Apocalipse, o verso 11 que nós lemos diz, continue o injusto fazendo injustiça. Tirando esse texto desse contexto da retirada do Espírito Santo, nós podemos perceber que já em nossos dias, ainda hoje, dois grupos estão se formando. Você vai ver milhares de religiões, de denominações, de placas de igrejas, de promessas, de ensinamentos, mas apenas dois grupos se formam, o justo e o injusto, o santo e aquele que é imundo. Já em nossos dias, esses dois grupos se formam. Observe na sua vizinhança, observe na vida que você vive. Se porventura nós estamos vivendo num mundo desafiador, em que as pessoas cometem os erros e não escondem mais. Antigamente alguém errava e ficava trancado, e errava fechado. Hoje, as pessoas fazem o mal na frente das outras, filmam e ainda colocam nas redes sociais. Ou seja, dois grupos vão se formando, os que servem a Deus e os que não servem. Vivemos exatamente nesse mundo. Agora, Deus tem um plano todo especial para você e para a sua igreja. E Deus promete que a sua igreja, esse povo remanescente, os que se colocam do seu lado, os que ouvem o chamado do verso 17 de Apocalipse 22, olha lá, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. Você não precisa trazer dinheiro para comprar água abençoada, óleo que veio de Israel, pedra que foi benzida ou benta, como dizem por aí. Não, é de graça a salvação. Vem, ela já foi dada, o preço do seu pecado já foi pago quando Jesus morreu na cruz. E agora, ainda gratuitamente, aplica a seu e a meu favor os méritos daquilo que ele amealhou morrer na cruz do Calvário. Ok? Meu querido, a Bíblia tem uma promessa de vitória para o povo de Deus. E eu selecionei aqui 5 passos que a profecia mostra que vai acontecer, levando a igreja de Deus para a vitória nessa crise final. E nós não estamos falando em vitória da crise final só em função do que o mundo vive hoje. O caso aí do tal chamado e tão badalado coronavírus. Não, a igreja adventista do sétimo dia traz em seu DNA essa notícia, esse ensinamento do fim do mundo e da breve volta de Jesus. Aliás, se você observar o nome adventista, já evoca a ideia de advento, de volta. E o nosso nome, ele na verdade é um empréstimo feito a partir desse ensinamento da palavra de Deus, da volta de Jesus. E agora, à medida em que essa crise que desencadeou sobre o mundo, que está desencadeando vários efeitos sobre o mundo, nós temos tido uma pandemia, uma crise de saúde que vai desencadear outras crises, como econômica, por exemplo, de relacionamento, de política. Você está observando, eu tenho certeza disso. Tudo isso vai desencadear o que nós chamamos de eventos finais, preditos no livro de Daniel e do Apocalipse.
e para a igreja de Deus também tem alguns acontecimentos que daqui para frente serão realidade. E eles serão praticamente simultâneos, um atrás dos outros. Porque a profecia prevê também que os últimos eventos eles seriam sucessivos e rápidos. E é por isso que estamos aqui te dando já gratuitamente conhecer de forma maravilhosa os planos de Deus para a sua vida e para a vida da sua igreja. O primeiro evento que está para acontecer, cujo acontecimento que estamos vivendo agora, essa crise que estamos vivendo agora já dá início a ele, e os demais acontecimentos que terão a partir de agora sequência, vai dar evidência a esse evento, chama-se sacudidura. Você sabe o que é uma sacudidura? O nome por si só já diz que é algo que mexe, que chacoalha. Eu quero usar um texto bíblico para você ter uma ideia do que é isso. E o texto que eu selecionei está no Velho Testamento, Amós capítulo 9, versículo 9. Vamos ver como é que Amós, lá no Velho Testamento, já falava essa palavra, né? Sacudidura é inclusive uma palavra bíblica, né? E que mostra exatamente o que nós queremos ensinar, que é o que as grandes crises daqui para frente vão fazer com a igreja de Deus aqui na terra. Ok? Capítulo 9, verso 9 diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Para aqueles que têm parentes nas zonas rurais, ou foi criado, ou conhece, sabe como é que isso acontece aqui? Uma peneira grande, onde se coloca alguns grãos, e o produtor ali vai sacudindo, e à medida que sacode, o vento leva a palha e o grão fica ali naquela peneira. Interessante que eu já vi isso muitas vezes, e todos aqueles que fazem isso têm cuidado para que o precioso grão não caia no chão e fique ali dentro. Quem sai na hora da sacudidura é a palha. Isso está acontecendo. Isso vai acontecer de forma mais intensa com a própria igreja de Deus. E por que isso é necessário? Por quê? Porque Deus não quer escória. Deus quer o grão puro. Por isso essa sacudidura é importante. A sacudidura prova qual é o tamanho da minha fé e da sua. A sacudidura diz se somos covardes diante das crises ou se aceitamos de fato o Jesus que prometeu vitória. A sacudidura mostra qual é a sua intenção. Se você é um crente só por interesses ou se você é crente porque sabe que se não for, não tem salvação. A sacudidura mostra se você é um obreiro destemido que dá a vida pela causa de Deus ou se você é apenas um profissional. Então a sacudidura é sim por demais importante. Ao mesmo tempo da sacudidura, segue-se atrelado a ela o que nós chamamos de reforma. Porque aqueles que são sacudidos e ficam ali na peneira, eles passam por uma reforma em sua vida. E reforma denota uma mudança de hábitos. Não existe reforma sem que haja uma mudança. A própria palavra já diz isso, né? E que mudança é essa? A mudança do caráter. Ela começa na mente, provocada pela palavra de Deus, que propõe reforma. A Bíblia propõe reforma desde quando você começa a conhecer o plano e o caráter de Deus. Ela diz assim: aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fazia negócios escusos, deixa de fazer isso. Ele passa a ser íntegro, né? Essa reforma sai da sua cabeça, porque a Bíblia propõe isso aí. Quem, Senhor, habitará no seu santuário? Quem morará com as labaredas eternas? Aí ela responde, isso está no Salmo 15, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que fala a verdade. Aquele que jura com dano próprio. Que mesmo que perca, mas se deu sua palavra no negócio, ele mantém sua palavra. Aquele que é limpo de coração. Aquele que traía a sua esposa quando não conhecia o plano e o caráter dele, mas agora não trai mais. Aquele que, de alguma forma, cometia pecados que a sociedade conhece como erro e que não conhece, mas a Bíblia diz que é errado. Ele acabou. Então a sua vida é reformada. Para esse grupo, depois do peneiramento, depois da sacudidura, a reforma continua na vida deles. Ok? Reforma de hábitos, né? Reforma na maneira de comer, de se alimentar, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Ok? Menos açúcar, menos alimento cárneo, menos comida que possa embotar a sua mente e você não ter uma clara percepção do plano de Deus para a sua vida. Isso é reforma.
Reforma na vida de oração. Quantos hoje não oram mais como deveriam orar? Inclusive, a própria Bíblia, o profeta Joel, ele falando desse assunto, ele diz assim, ó, deixe o noivo o seu tálamo, a noiva deixe o seu aposento, ok? Reúna as crianças, venha os ministros, os anciãos, os servos, e orem dizendo, poupa o teu povo, ó Senhor. Então, a reforma ela é baseada nesse conhecimento da urgência do tempo que estamos vivendo e do que o Espírito Santo deve fazer na minha vida. Sabe por quê? Porque se Deus não nos transformar, se não nos deixarmos ser transformado o nosso caráter pelo que Ele propõe, como vamos habitar com Ele? Ato contínuo, após sacudidura e reforma, vem então o que a Bíblia chama de selamento. O que é o selamento? Selamento é tudo aquilo que é selecionado, separado, carimbado, como dissesse assim, pronto, você está preparado para isso. Veja com que palavras a Bíblia propõe isso aí. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, lá no capítulo 7, falando do estado de coisas que acontecem em nosso mundo hoje, né? Falando dos sinais dos tempos que estão acontecendo, encaminhando-nos para o fim do mundo e para a volta de Jesus. Olha o que diz aqui o capítulo 7, do verso 1 em diante. Observe. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 4 poderosos anjos, isso é simbólico. Deus tem nos 4 cantos da terra. É simbólico porque a terra é redonda, não tem canto. Perceba a simbologia aqui? Mas o que ele quer dizer? Quando ele fala os 4 cantos, talvez seja uma menção aos 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Os anjos seguram os ventos. O que é vento? Quando você estuda a profecia bíblica, vento significa guerra. Significa ebulição das nações. Ok? Você vai ver isso no livro de Daniel, capítulo 7, verso 1, por exemplo. Os ventos agitavam o grande mar. E de lá surgiam os impérios. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma e por aí vai. Vento quer dizer guerra. Então, os anjos seguram os 4 cantos para que as guerras não destruam a terra, nem o mar e nem árvore alguma. Se você alguma vez teve medo ou tem medo de uma terceira guerra mundial, eu quero lhe tranquilizar e dizer que pela profecia bíblica ela nunca vai acontecer. Até porque se ela acontecesse, com as ogivas nucleares que o mundo tem, com o perigo que se tem, né, das nações que têm esse tipo de material, a Terra seria destruída em pouco tempo. Dizem os estudiosos que se uma bomba atômica explodir, por exemplo, no mundo hoje, a Terra seria destruída 40 vezes mais se ela voltasse a existir. Tal é o poder de destruição desse tipo de equipamento. Portanto, Jesus não vai deixar que isso aconteça. Os 4 anjos seguram os 4 ventos, para que nada sopre sobre ele. Agora tem um objetivo. Por que os anjos estão segurando os 4 ventos? Por que não vai haver uma hecatombe nuclear que destrua toda a terra? Olha a resposta, versículo 3. Dizendo, olha a mensagem do anjo: não danifiqueis nem a terra, nem as árvores, nem o mar, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então aqui está, não danifique nem a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Tem um selo que vai ser colocado na fronte dos servos de Deus. E se está te lembrando outra coisa? Está assim. Está te lembrando Apocalipse capítulo 13, o selo da besta, que será colocado na fronte e na mão direita. Na fronte, símbolo de consciência, símbolo de tomada de decisão. E na mão direita, símbolo do trabalho. Então esse selo da besta tem a ver com essas duas coisas. Perfeito? Nesse caso aqui, os servos de Deus também vão ter o seu selo sobre a fronte. Interessante que Deus tem 2 tipos de selo. Ele tem um selo interno, que é o selo do Espírito Santo. Todo aquele que se aproxima dele, que quer ele, que se consagra a ele, que busca, o Espírito Santo o possui. E em seu coração produz os frutos que deve produzir. É um homem selado com o Espírito Santo. Mas tem um selo exterior também. E a Bíblia diz que selo é esse. Quando você estuda a Bíblia, desde lá do Êxodo, por exemplo, no capítulo 31, quando Deus está dando para Moisés a sua lei, existe o 4º mandamento que diz: o sábado é o sinal entre mim e o meu povo Israel. Calma,
Não questione se caso você acha que está falando para o povo judeu do passado. Você e eu somos o Israel espiritual. E o sábado, dentro da lei de Deus, é um dos mandamentos que transcende cultura e o tempo. Ok? O ciclo semanal nunca mudou, é o sábado que você guarda hoje ou guardará, é o mesmo que Moisés guardava no seu tempo. E que não foi dado apenas para os judeus. Não existe essa sanção na Bíblia. Ok? Aí, quando você vai, por exemplo, para o livro de Isaías capítulo 8, você percebe como essa mensagem ela vai se complementando, né, se aprofundando. Olha o que diz aqui, ó, capítulo 8, versículo 16. Resguarda o testemunho e sela, olha o selo aí, sela a lei no coração dos meus discípulos. Coração, senhores, é a mente. Até selarmos em suas frontes, sua mente, o céu do nosso Deus. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, o selo tem a ver com a lei de Deus. O selo interno é o Espírito Santo. O externo, algo que lhe demonstre que você pertence a Deus. Então, vamos nos aprofundar. Aí você vai para o livro de Ezequiel, no capítulo 20, e no versículo 12, você vai ver como o profeta se refere a esse assunto. Ezequiel, tome sua Bíblia aí também, capítulo 20, versículo 12. Ele diz assim, ó, preste atenção. Também lhes dei os meus sábados. Veja que Deus chama o sétimo dia da semana de meus sábados. Para servirem de sinal, de selo, de marca entre mim e eles. Ó, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, deixa seus olhos para o versículo 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal, de selo, de marca, outra vez, entre mim, ó, e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, a santificação do sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. Agora pensa comigo. Se o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, então o povo que guarda o sábado é o povo de quem? Hein? Percebeu isso aí? É o povo de Deus. E é tão importante esse ensinamento da palavra de Deus, que o Senhor aqui, ó, no capítulo 22, versículo 26 do livro de Ezequiel, já que você está aí comigo, 22 e 26, olha que texto esclarecedor e maravilhoso. Parece estar falando para os dias de hoje. O contexto aqui eram os líderes do povo de Israel naquela época. Mas como a Bíblia tem conselho para todo o tempo, então preste bem atenção a esse versículo, 22 e 26 de Ezequiel. Olha lá. Os seus sacerdotes, no caso aqui líderes, transgridem a minha lei. Olha a importância da lei de Deus. E profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença. Estão lembrados de Apocalipse 22, 11? Continue o injusto, fazendo injustiça e o santo a santificar-se. Olha de novo aqui, Deus mostrando a diferença das coisas. Ó, entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. E dos meus sábados escondem os seus olhos, e assim eu sou profanado no meio deles. Nas reuniões em que eles praticam, nos cultos, no tipo de adoração, onde não leva em conta a minha lei, é uma profanação e não uma adoração. Você percebeu? E você notou também aqui uma coisa importante nos 3 versos que eu li de Ezequiel. O pronome possessivo aqui é meu. Meus sábados. Meus sábados. Não é seus. Porque há na Bíblia também versos que falam seus sábados. Vossos sábados. Como uma referência aos sábados cerimoniais, que eram 7. Que eram praticados durante o período do santuário do Velho Testamento. Cada dia de festa, podia cair qualquer dia da semana, era um sábado cerimonial, que tinha data certa para acabar. Quando é que eles iam acabar aquelas cerimônias? Com a morte de ovelhas, de cordeiros, de bodes, quando? Quando Jesus morreu. Jesus morreu, as leis cerimoniais ficam para trás, porque ele, o Cordeiro de Deus, havia vindo. Mas a sua lei moral, os 10 mandamentos, incluindo o 4º que manda observar o sábado, esse não passa. Esse ele chama de meus sábados. Leve em conta isso ao estudar a Bíblia, ok? Pronome possessivo. Meus sábados e seus sábados. E todas as vezes que aparece a expressão seus sábados na Bíblia, está ligado com lua nova, com festa e com as cerimônias que aconteciam no santuário de matança de cordeiro, de bode e de novilhos. Percebe? Este é o sinal. A guarda do sábado é o selamento
Todos aqueles que nesses dias estão vivendo, reformando a sua vida para o encontro com Deus e ser vitorioso com a sua igreja, todos eles observam o dia de sábado. E, ao contrário disso, nós vamos estudar o que é exatamente o selo da besta e quem os receberá. Ato contínuo, uma vez que acontece essa sacudidura, sai aqueles que não pertencem a Deus e ficam firmes aqueles que é o grão puro. Aí vem uma reforma na vida desses aí, ato contínuo, esse selamento onde Deus separa, aí Deus envia o que nós chamamos de chuva serôdia. É a última manifestação do Espírito Santo para terminar de pregar a mensagem de Deus aqui na terra. O Apocalipse fala desse assunto com a seguinte linguagem. Veja aí o capítulo 18, versículo 1 do livro do Apocalipse. Veja. A chuva serôdia. Essa expressão chuva serôdia parece uma expressão assim desconhecida, mas é uma expressão aos aguaceiros, ao inverno, a uma grande quantidade de chuva que caía no tempo lá no Velho Testamento. Ok? Essa é a expressão que vem, é veterotestamentária, vem de lá, chuva serôdia. Tem a chuva temporã, que é aquela chuva fora de época. Aqui na Bahia nós chamamos de as trovoadas, né? Ou as águas de março, fechando o verão. E depois vem então a chuva serôdia, vem o inverno, vem os aguaceiros. O Espírito Santo sempre foi comparado também como água. A água é um dos seus símbolos. O óleo é outro, o fogo é outro, o vento também é outro símbolo do Espírito Santo. Mas nesse caso aqui, a chuva serôdia vai cair. E essa chuva vem para ajudar o povo de Deus a terminar a pregação da sua mensagem. A que as pessoas vivas, existentes nos últimos dias, possam escutar toda a verdade como ela está na palavra de Deus. Olha o que diz aí, capítulo 18, versículo 1. Depois destas coisas veio descer do céu outro anjo. A palavra anjo é mensageiro, correto? Que tinha uma grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Um outro anjo com grande autoridade. E quando esse outro anjo desceu à terra se iluminou com a sua glória. Vá fazendo aí as comparações da atuação desse outro anjo, desse outro mensageiro, como sendo o Espírito Santo. Por que vem um outro anjo? Porque antes desse outro anjo iluminar a terra com a sua glória, 3 anjos antes dele começam a dar uma mensagem ao mundo. Lembre-se, anjos são sempre mensageiros. E que mensagem é essa que está sendo levada ao mundo? Qual é a mensagem que está sendo levada ao mundo? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 14, versos 6 ao 12, está escrito aqui qual é a mensagem que está sendo levada por 3 anjos. E para ajudar esses 3 anjos a levar essa mensagem, para completar a obra desses 3 anjos, vem esse outro anjo que ilumina a terra com toda a sua glória. Olha o que diz aqui o texto sagrado. Apocalipse 14, verso 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Existe uma mensagem específica que cada nação, tribo, língua e povo deve conhecer. Inclusive você e eu que estamos adorando a Deus e estudando sua palavra nessa hora aqui. Qual é a mensagem? Verso 7. Dizendo em grande voz. Essa mensagem tem que ser dada ao mundo em grande voz. E é por isso que estamos aqui, utilizando esse recurso, essas ferramentas, para que ela chegue até você e a outras pessoas que você reproduzir essa mensagem, para quem você indicar que deve assistir esse vídeo, ok? Esse comentário, a fim de que essa mensagem possa chegar mais rápido. Olha o que ele diz aqui, olha a mensagem desse anjo, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então essa mensagem consiste em anunciar ao mundo que é chegada a hora do seu juízo. Quando a Bíblia diz é chegada, não é porque ele vai chegar, é porque ele já chegou. Já existe o juízo, já estamos sendo julgados. No santuário celestial, o Senhor já analisa o nome de todos os homens, já define quem está salvo e quem está perdido. Por isso a mensagem, continue o injusto fazendo injustiça, mas o santo continue a santificar-se. Essas duas classes já se dividem aqui na terra, enquanto no céu é uma análise feita em relação a todas elas e as decisões estão sendo tomadas lá também, baseado no que os homens aqui decidiram, porque a salvação é de livre-arbítrio. É isso que a Bíblia propõe. Então, a mensagem dos 3 anjos consiste em primeiro, chegou a hora do juízo. E segundo, olha o final do versículo aqui, versículo 7. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meu querido,
Eu quero que você preste bem atenção a isso aqui. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem consiste de duas partes. Temei a Deus porque chegou o seu juízo. Já estamos vivendo um tempo de julgamento. Segunda, parte da mesma mensagem. Adore a Deus, aquele que é o Criador. Ora, quando você estuda os 10 mandamentos ou a lei de Deus, o quarto mandamento que fala sobre o sábado, o sinal de Deus, o selamento de Deus, é o único dos 10 que menciona que Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes das águas. Aliás, é por esse motivo que ele é chamado de selo. Porque todo selo tem pelo menos 3 coisas. Ele tem o nome da pessoa, Deus o Criador. Ele tem o cargo ou a função, Criador de todas as coisas. Primeiro nome, Deus, Yahvé, Javé, ok? Segundo, o cargo dele, Criador de todas as coisas. E terceiro, a sua jurisdição. Ou seja, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, o universo. Pelo menos essas 3 características tem no selo. E ela tem no quarto mandamento, que é o sábado. Por isso que ele é um selo. E aí o anjo aqui chama a atenção, a segunda parte, de que já chegou a hora do juízo. E em segundo lugar, adora aquele que fez o céu, o mar e as fontes das águas. Não seria isso uma sutil referência à guarda do sábado, tão esquecida nesses últimos dias como o selo de Deus? Não seria também uma referência chamando o mundo, a atenção do mundo para o criacionismo, quando a maioria das pessoas estão acreditando no evolucionismo? Não é isso? Portanto, essa mensagem ela é urgente e deve ser levada aos 4 cantos da terra. A segunda mensagem, ou o segundo anjo de Apocalipse 14, diz assim: caiu, caiu a grande Babilônia. Babilônia é toda uma mistura de confusão religiosa que leva o mundo inteiro com as doutrinas erradas que ela prega. E Babilônia, diz o Apocalipse 17, tem várias filhas. São aquelas que seguem igual essa mesma religião. Ensina suas orientações e seus mandamentos. E aí diz, caiu Babilônia. Quando o texto diz caiu, não é porque ela já foi lançada por terra. Ela vai caindo de forma... É um processo. À medida em que a verdade vai triunfando, Babilônia vai caindo. E a terceira e última mensagem de Apocalipse 14 diz assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem, esse vai beber do cálice da ira de Deus, preparado sem misericórdia. Você ouviu qual é a terceira mensagem? Se alguém adorar a besta e a sua imagem. Olha, o selo de Deus é a guarda do sábado. A besta, que vamos discutir no nosso próximo tema, está agora formando a sua imagem. Está sendo formada a imagem da besta. E ela virá com o seu sinal. Vai pensando comigo. Se o sinal de Deus, se o selo de Deus é a guarda do sábado, o que seria o selo da besta? Qual é a marca distintiva dessa corporação ou dessa instituição chamada besta? Quero que você medite nisso. Mas enquanto você medita, eu quero que você tenha certeza de que a vitória da igreja na crise final, essa crise que estamos entrando nela agora, é certa e definitiva. E eu gostaria muito de vê-lo também lá, quando tudo terminar, como alguém que foi vitorioso sobre o mal. Que fez questão de ter as características do Cordeiro de Deus, que venceu o mal e está em pé no dia da volta de Jesus. Que Ele te abençoe sua família e nos dê condição de nos prepararmos para a volta dele agora, enquanto temos um pouco de liberdade religiosa, porque faz parte do selo da besta e da sua imagem também, prender as pessoas. Faz parte dela emitir decreto de morte contra todos aqueles que não amarem ou não quiserem o selo da besta. Decreto de não comprar e nem vender. E porventura alguma coisa de decreto fala ao seu ouvido agora, no momento em que estamos vivendo, com tantos decretos que são expedidos em função da pandemia que estamos vivendo? Vai pensando em tudo isso. Ligue as antenas espirituais da sua vida. E saiba que estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo e Jesus em breve voltará. Que Ele nos abençoe, é o meu sincero desejo e oração por você.
de eterna luz, uma feliz nos céus. Pra sempre ali está Jesus com os remidos seus. A primavera sempre ali, as flores durarão, e longe não está daqui dos salvos a mansão. A terra é santa e pura, sim, e nela reina amor. Nenhum pecado mancha ali o reino do Senhor. Ali não há de entrar o mal, nem chega a corrupção. Naquela terra sem igual, os justos reinarão. Quisera já poder subir ao santo céu de luz, perfeito seria a paz fluir aos pés de meu Jesus. Subindo o monte com Moisés, apresto o bom país. Esqueço o mundo e pela fé eu sinto-me feliz. Então oremos. Querido Pai que está no céu, muito obrigado pelo conhecimento da Tua Palavra. As profecias que ela predisse, mesmo antes, várias já se cumpriram. Outras se desenrolam diante de nossos olhos. E essas outras aqui, um pouco maiores, mais dramáticas, já estão indícios que estão chegando ao seu cumprimento. Por favor, conserva-nos firmes nas Tuas verdades e com o foco na nova terra, no céu, na volta de Jesus. E ainda que tenhamos que nesse mundo desempenhar as tarefas que temos como seres responsáveis, não percamos, Senhor, a ideia, o ensinamento do breve retorno de Cristo. Eu lhe dar a Tua bênção aos nossos queridos internautas, onde quer que estejam vendo, ouvindo, pesquisando conosco essas verdades. Te peço para eles uma bênção toda especial em nome de Cristo Jesus.